Ainda nessa agenda econômica, o presidente Lula sancionou hoje o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. E o secretário especial da reforma, Bernardo Api, disse que a alíquota geral do IVA deve ficar em torno dos 28%, a maior do mundo. Caso essa projeção se confirme, evidentemente, ela ultrapassaria essa trava estabelecida lá atrás de 26,5%, colocada no próprio texto, e obrigaria o Congresso a revisar vários dos elementos. Vamos conferir. O próprio texto do projeto de lei complementar, ele estabelece que em 2031, ainda durante a transição, porque a transição se completa em 2033, com base nos dados disponíveis até 2030, caso a sinalização, ou seja, que no final da transição, a soma das alíquotas do IBS e da CBS, das alíquotas de referência, seja superior a 26,5%, o Poder Executivo da União terá que enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar. Óbvio que esse projeto de lei complementar poderá contemplar várias medidas, desde mudanças nos redutores, linear para todos os produtos, ou até a revisão de listas de produtos, de bens e serviços com alíquotas reduzidas. Tudo isso pode ser contemplado no escopo desse projeto de lei complementar. O Daniel, para a gente continuar a conversa, preparou uma tabela, como a gente diz, ganhadores e perdedores contigo, Daniel. Rapidinho, William, são ganhadores e perdedores nesse episódio especificamente da sanção ou do veto da reforma tributária. A gente separou 2 ganhadores, 2 perdedores que estavam disputando ali se ia para frente o texto ou se Lula ia vetar esses pontos específicos. Ganhadores, gigantes de tecnologia, Amazon, Uber, iFood, Shein, que queriam manter o conceito de responsabilidade solidária. O que é isso? Se os seus fornecedores, quem vende um produto ou um serviço por meio dessas plataformas digitais, não recolhesse imposto, havia o risco de que essas gigantes da tecnologia tivessem que arcar com os impostos e tributos de toda a cadeia daqueles que não recolheram, que acabaram sonegando. E aí encaixou-se um ponto ali na reforma tributária para que eles se livrassem dessa parte e tivessem só uma responsabilidade solidária, ou seja, da parte que lhes cabe do imposto. Isso foi preservado, se deram bem. Quem também se deu bem, Refinaria TEM de Manaus, que vai ter direito a partir de agora aos benefícios todos da Zona Franca de Manaus. Isso significa uma isenção que é calculada pela própria TEM em só 300 milhões de reais por ano, mas que o Instituto Brasileiro do Petróleo, que pediu o veto, calcula em 3 bilhões e meio de reais por ano. Foi mantido, são ganhadores. Perdedores, fundos de investimento que têm se destacado nos últimos anos, um fundo imobiliário, que é o FI, e o Fiagro, que capta dinheiro para investimentos no agronegócio, eles perderam a isenção do CBS e do IBS, que são o futuro IVA na prática desdobrado, né? E o imposto seletivo sobre a exportação de bens minerais, isso estava pendente de discussão. Vai ter um imposto do pecado sobre a exploração de minério, mas a exportação especificamente tinha ficado de fora. Lula veta isso e também a exportação de minério de ferro, por exemplo, vai sofrer a cobrança do imposto seletivo. Está aí mais um perdedor desse processo de sanção ou veto da reforma. Maior IVA do mundo. Posso falar aqui Claro. que mais um ganhador e um perdedor? O perdedor é o passageiro da aviação civil, que vai aumentar demais o imposto sobre a aviação. Quer dizer, um contrassenso. Comercial, sim. A aviação comercial. Isso é um contrassenso. Na hora que o próprio governo banca essa fusão aí da Gol com a Azul, por conta de uma questão estrutural da aviação civil no Brasil, da aviação comercial no Brasil, que é completamente fora de propósito a estrutura que existe. Agora, quem são os ganhadores? Obviamente, os advogados tributaristas, porque a confusão que virá pela frente é enorme. Então, esses são ganhadores, porque não é uma reforma tranquila de ser implementada, com ganhadores e perdedores, e que dará muito pano para a manga nas cortes. Então, os advogados, e eu me incluo também, sou advogado, olho, essa questão é um prato para os advogados tributaristas que vão continuar aí a dar os caminhos para lidar com essa confusão. E vale lembrar aqui, só um detalhe pitoresco, que essa instrução normativa do PIX era de 2.219. Eu fiz um cálculo rápido, imagino que existem 6 instruções normativas por dia no Brasil. Quer dizer, é possível um país ter 6, que seja 3 instruções normativas por dia sobre matéria tributária?
Quer dizer, isso é um tema que a reforma tributária não tratou. Ela não tratou de simplificar questões banais, mas de maior complexidade para o contribuinte, que é o volume de instruções normativas regulando o sistema tributário brasileiro. Interessante como o governo tentou faturar politicamente hoje, né? No meio desse enfim, mortos e, né? Como que é a expressão? Avaliação dos danos de batalha. Entre mortos e feridos, fez um super evento lá no Palácio do Planalto, né? Assim, para celebrar. Celebrar, assim, né? Vamos lembrar, é um projeto da regulamentação, tem outro projeto de regulamentação. A PEC principal foi aprovada no ano passado, ou seja, o governo buscando e já querendo vender como uma marca, né? Porque é um governo sem marca. O Lula falou em milagre. A reforma tributária, na verdade, é a reforma que sobrou, né? Porque tivemos as reformas da Previdência, uma série de micro-reformas de desregulamentação de setores, é a reforma que sobrou e calhou de ser nesse governo. Tem mérito, sim, Bernardo Api, claro, o Congresso Nacional também. Não é um mérito só do Executivo, né? William, diga, Daniel. Desculpa, só 30 segundos, porque o Murilo comentou isso. Eu tenho um levantamento aqui, só no ano passado, 2024, no Diário Oficial da União, Governo Federal, 179.633 portarias publicadas. Número da Ética e Inteligência Política do meu amigo Marcos Deóis. 179 mil portarias publicadas em 2024. Então, mas vocês não deixaram nada para mim. Eu queria falar um pouquinho bem da reforma. Não, então, por favor. Se você conseguir... Não, ela consegue. Ela estava apresentando no Prime, antes do WW, e você tinha uma convidada, me perdoe e peço desculpas a ela por não me lembrar do nome dela. Ana Cláudia Tume. Obrigado. E você fez exatamente essa pergunta para ela, Thaís. Você disse assim, afinal de contas, estamos comemorando essa reforma tributária? Ela teve um pouquinho de hesitação no começo da resposta, mas depois ela foi muito direta. Ela disse sim, porque no fundo é a simplificação. É, Thaís? É um pouco, porque assim, temos lá 400 mil, 800 mil instruções normativas, mas vamos deixar de ter 27 legislações estaduais, 5.570 legislações municipais. Então, a complexidade, ela diminui. A gente nunca na vida vai conseguir fazer nada que não seja complexo no Brasil. Talvez essa seja uma assimilação que a gente precisa fazer aqui, né, no coletivo. Vamos combinar que nunca no Brasil nada vai ser simples, porque a gente não consegue fazer isso. Então, talvez se a gente partir dessa premissa, que a gente não vai conseguir fazer nada simples, vamos pensar naquilo que é menos complicado. Adoro quando você é categórico. Então, não é, mas é verdade. Porque assim, do jeito que o sistema tributário estava, não ia andar. Aí, assim, bom, para mudar, quem tem? Tem o governo federal que temos hoje, o Congresso Nacional que temos hoje. Com este Congresso Nacional, com essa relação entre o setor privado, os grupos de interesse, a permeabilidade do lobby, mesmo que seja na defesa de coisas não exatamente tão republicanas no Congresso Nacional, a fraqueza do capital político do governo, essa foi a reforma que saiu. Agora, sem fazer a reforma, que eu acho que a gente não podia continuar. Então, sim, a complexidade vai continuar, os advogados vão continuar, mas se a gente conseguir avançar um pouco, talvez já melhore um pouco. Então, para encerrar... Tem um filme chamado Anchorman, a propósito, em que chegam para ele e falam alguma coisa, aí o amigo diz assim, I don't know, Ron. Então é isso aí, eu não sei se essa reforma vai simplificar. Então, eu não deixa sei, eu provocar porque... sua memória política. Você é um tarimbado observador da cena política em Brasília. Eu vou lembrar um nome que as nossas gerações lembram, as novas deveriam lembrar muito, do senador Teotônio Vilela. Um conservador que acabou sendo um herói na saída do regime militar e da democratização. Alagoas é um lugar onde se tem muitas frases importantes sobre a política brasileira. A dele era assim, o barro é esse, é com isso que a gente vai ter que fazer o país. É mais simples do que vocês pensam. É? Ele diria a mesma coisa hoje? Não, eu acho que não. Acho que o Brasil daquela época era muito mais simples do que é o Brasil de hoje. Para bem e para mal. Hoje é um Brasil, como eu disse, fragmentado no poder, nós vivemos uma pentarquia, com 5 pentarcas que mandam, tendo a presidência do Supremo como o pentarca maior, porque ele tem a última palavra, tem um poder dividido que dificulta o consenso, né? Mas tem um mercado também que tem uma voz forte, enfim, então é o que nós temos para hoje. É um país que é difícil de manejar, e principalmente quando o governo tem o software errado. Ele está usando
Windows 10 lá do início do século que não funciona nas máquinas políticas de hoje. I don't know, John. Eu não resisti. I don't know, Ron. I don't know, Ron. É aquele que ele vai na janela e começa a gritar, né? E as pessoas começam a gritar também, nem usa mais a câmera.